Vocês viram a entrevista do Sidney Possuelo no jornal Estado de São Paulo? Indígenas vivem um dos momentos mais difíceis de sua história, diz Sidney Possuelo. Maior sertanista da atualidade, diz que não há decisão profunda, forte, inabalável do presidente Lula para assegurar direitos indígenas. Verdade, não há. Eu vivo falando isso. Muita gente fala que a implicância é minha. Que bom que agora tem o Sidney Possuelo falando. Quem sabe assim o pessoal começa a levar um pouco mais a sério. E que criação do Ministério dos Povos Indígenas foi jogo político. Ele cobra que petista peça de volta a medalha do mérito indígena que Bolsonaro se concedeu. Não, essa foi demais, né? Bolsonaro vai e dá uma medalha para ele mesmo. Além de ser o autor do genocídio indígena, ele dá uma medalha para ele mesmo, que é uma condecoração destinada aos grandes heróis da luta indígena. Aí Sidney Possuelo fez muito bem. Então, se Bolsonaro tem essa medalha aqui, eu não quero não. Tá certíssimo. Aí, por que o Silvio Almeida ou o Flávio Dino não entram nessa briga? Né? Isso aí vai dar um bom bafafá com os bolsominions, vai dar para lacrar bacana. O ministro da Justiça, Anderson Torres, concedeu hoje, por meio de uma portaria, a medalha do mérito indigenista ao presidente Jair Bolsonaro. A honraria é reservada a pessoas que se destacam pela promoção dos indígenas. Um ato, no mínimo, polêmico, já que o chefe do executivo, desde quando era deputado, tem defendido a redução dos direitos dos povos originários. Como presidente, recusa-se a reconhecer terras indígenas, tem defendido invasões de garimpeiros ilegais e leis que permitam a exploração mineral em terras demarcadas. Parlamentares e ambientalistas informaram que vão recorrer à justiça para suspender o ato. É publicada recentemente sobre a questão indígena no Brasil. Eu aposto que não, por dois motivos. Se você é de direita, você ou não está interessado, não conhece, não está interessado em saber quem é Sidney Possuelo, e se souber que é a distância dele. Se você é de esquerda, eu acho que você não leu porque está publicado no jornal Estado de São Paulo, que tem paywall. E a gente sabe o que o Estado de São Paulo se tornou nos últimos tempos. Quase que uma Jovem Pan, né? Quase que uma revista oeste do bolsonarismo. Mas o Estadão, de vez em quando ele ainda lembra quem ele já foi, e esse é um dos momentos, quando ele faz uma nova entrevista de Sidney Possuelo, e é interessante que eles já começam citando entrevistas anteriores do Sidney Possuelo ao longo da história do jornal, né? E é por isso que eu acho que essa é uma matéria importante para conectar o jornal, o que sobrou do Estadão com o jornal O Estado de São Paulo do passado. Tem formas de se vencer o paywall. Se você não quer pagar a assinatura do Estado de São Paulo, eu entendo perfeitamente. Eu não pago e não quero pagar. Tem uns truques que eu posso ensinar, e muita gente à sua volta com certeza já conhece, para dar um jeito de ler essa matéria do Estadão, porque é uma entrevista muito grave e muito interessante. De toda forma, eu vou tentar, junto com a Thelma Monteiro, resumir aqui os aspectos principais. Se você quiser ler a reportagem do Estadão sem pagar, o truque que eu uso é o seguinte: você clica na reportagem, na hora que ela abrir, você corre lá em cima e desliga o Wi-Fi, os dados móveis, e aí ele não consegue jogar o paywall. Demora assim uns 2 a 3 segundos entre o momento que você abre e o momento que o paywall entra, né? Ele quer que você veja um pouco e não consiga ler, né? E aí você se aproveita nesse momento, corta a internet, e aí você vai ter o artigo. Esse é um truque, é um truque físico, né? Acho que é o único que eu posso revelar assim. Não, tem outro. Thelma Monteiro usou outro truque, que é procurar. Ela pega o título
da reportagem, joga na internet, aí tem muitos sites que republicam coisa do Estadão, aí você já encontra e tudo bem. E tem outros mais ilegais aí que envolvem sites, né, que fazem essa quebra aí, vocês descobrem facilmente. Eu não preciso falar aqui. Então essa é a minha página no Twitter, sigam-me, quer dizer, brincadeira, sigam mesmo a gente aqui no canal do YouTube, isso que é importante. E aí a pessoa é Leonécio Nossa, ele que publicou originalmente, eu compartilhei a publicação dele, né? E eu estou usando agora um aplicativo de captura de tela para falar, para destacar os pontos principais aí da entrevista e comentá-los aí junto com a Thelma. Como o senhor avalia a atuação do Congresso na área indígena? Aí que ele lança aquela frase de choque, né? Fundamental, que foi destacada no texto, né? Os indígenas e o meio ambiente vivem um dos momentos mais difíceis da sua história, mesmo no atual governo. Por quê? No porquê ele cita essa pressão fortíssima para mudar a legislação benigna que a gente tem em relação aos povos indígenas. É bancada evangélica junto com o agro, todo mundo querendo acabar com a legislação que protege os índios. E aí ele pergunta, e por que as organizações não governamentais não se manifestam? Só tem alguma organização indígena. Ele tem razão, porque a gente viu muita gente das ONGs falando contra a lei do marco temporal, mas na hora que o Lula deu aquele veto parcial precário que permite um monte de atividade destrutiva, a gente não viu ONG grande nenhuma criticando o Lula ou criticando esse veto parcial. Os partidos mais progressistas não estão empenhados? Essa parte parece a amiga venenosa falando com a outra, né? O Estadão é da direita, né? Ele fala, quer dizer que a esquerda não está empenhada na luta pelos indígenas, não está empenhada. Não está empenhada mesmo, né? Nossa esquerda é meio... Tem uma síndrome aí de China, de União Soviética e não sei, acho que os indígenas não cabem muito na narrativa. Quer dizer, esquerda com indígena e meio ambiente é o Plínio de Arruda Sampaio. Depois disso eu nunca mais vi entre os candidatos da televisão. E é verdade, né? A esquerda não está empenhada e a direita sabe disso. E por isso que eu achei engraçada a forma como o Estadão perguntou. Aí na resposta Sidney Pozuelo comenta, né? Há quanto tempo que a esquerda está no poder, entre Lula e Dilma e etc, né? O que já fez? Então, sinto muito, olha, se pega mal pro PT, é só culpa de fato de Lula, do PT e de Dilma, que de fato, né? Aí é claro que o Estadão bota isso, é um ataque ao governo, mas eu sinto muito, é verdade. Fazer o quê? Eu queria que tivesse sido diferente, mas é fato. Assassinato de Chico Mendes faz 35 anos e país não conta com um grande partido de defesa da Amazônia. Com a atual formação do Congresso mais à direita, será ainda mais difícil assegurar os direitos indígenas? Perguntou o Estadão. Prestem muita atenção nessa resposta do Sidney Pozuelo. Ele fala, sim, mas quem atua diretamente na questão é o executivo, tá? Então isso é porque todo mundo fica falando, não, porque Lula faz o que pode com esse Congresso, tem que, você quer salvar os índios, então agora tem que eleger um Congresso de esquerda, porque Lula não pode fazer nada, que esse é um governo em disputa. Não, porra, a gente ganhou a presidência, né? E como o Sidney Pozuelo fala, essa ação junto aos indígenas é uma ação do executivo, então acabou. Vamos se comportar como a gente, tendo de fato ganha essa eleição. Acho que precisa avisar pro Lula, tá? Não foram os bolsominions que ganharam, foi o PT. Dá pra gente tentar salvar os índios, defender de uma forma muito mais veemente. E como fica a relação com o Congresso? Aí nesse ponto o Sidney Pozuelo admite, não, de fato, temos um Congresso dominado pelo agro,
e que é ganancioso, que sempre quer mais, mas o país é muito grande, dá para conciliar, e é verdade, é verdade. Para você agradar ali o Caiapó no sul do Pará, você precisa homologar a terra indígena Capô do Ninori. É pequenininho, isso não tem nada a ver com a imensidão de áreas das quais o agro está se apoderando ali no sul do Pará. Dá para o agro ficar feliz e para as terras indígenas também serem viabilizadas. É muita terra. Teve um momento em que éramos a fonte no mundo da defesa dos povos indígenas. Fomos reconhecidos por ter uma legislação sem par. Isso foi colocado de lado hoje e não somos mais referência de nada a não ser do desmatamento, falou Sidney Possuelo. O Brasil tem perdido a oportunidade de usar a questão ambiental como ativo nos fóruns comerciais? Perguntou o Estadão. Aí nesse ponto, Sidney Possuelo comenta que o Brasil teve destaque aí na questão das florestas, dos desmatamentos, mas só acabou de acabar a COP, já começou a fazer leilão de petróleo, de gás aí no meio da bacia amazônica. Então ele destaca que está na hora de começar a levar mais a sério o que se discute, o que se faz, o que se fala nesses encontros internacionais. O governo Lula completa um ano. Qual é o balanço que o senhor faz da atuação do governo na área indígena? Nesse ponto, o Sidney Possuelo foi taxativo. Foram homologadas 8 terras indígenas que já estavam aguardando a assinatura desde a época de Bolsonaro. Foi isso que Lula entregou em relação à questão indígena, a questão das terras indígenas. O resto é detalhe. O governo mesmo não fez nada. Assinou 8 processos que já estavam lá esperando mesmo. É muito pouco. O indígena não tem para onde correr. Todo mundo é contra. Nós estamos alterando as leis e a vida e a visão que tínhamos de proteção. Tudo é retrocesso. Hoje há 2 órgãos que cuidam da área indígena, a FUNAI e o Ministério dos Povos Indígenas. Como o senhor avalia a atuação desses 2 órgãos? Nesse ponto, Sidney Possuelo faz comentários elogiosos a Joênia e Sônia Guajajara. Diz que elas são muito boas, competentes e comprometidas, mas estão de mãos atadas porque... Opa! Eita, é perigoso aqui. Porque a FUNAI não tem mais a força que já teve. Que a FUNAI está desmontada, que a FUNAI não é mais a mesma referência para os povos indígenas. E isso é verdade, eu acompanhei isso, eu testemunhei isso desde que eu comecei a trabalhar em aldeias no final dos anos 90 para agora. Houve uma transformação muito grande, foram tirando coisas da FUNAI e ela foi ficando cada vez mais fraca. No governo de Jair Bolsonaro, o senhor devolveu a medalha do mérito indígena, que havia recebido em 1991 pelo fato do então presidente ter ganho a mesma distinção. Agora o senhor vai pedir de volta a medalha? Aí nesse ponto que tem aquele comentário excelente dele, né? Não, o pessoal da FUNAI quer devolver a medalha para ele, mas para ele receber... para ele aceitar, ele precisa que o governo peça de volta, né, retire, remova a medalha que Bolsonaro deu a si mesmo. Tá certíssimo. Acompanhei a última grande expedição indigenista e que o senhor liderou em 2002. Na época, o senhor manifestou forte preocupação com o futuro dos povos, mesmo em territórios já demarcados, como o Javari. Mais de 2 décadas depois, como analisa a situação destas áreas? O jornalista que faz a entrevista já participou de uma expedição com o Possuelo, né? Então eles falam um pouco da expedição e tal, e ele comenta que aquelas trilhas que foram abertas, né, para demarcar os limites da terra indígena, já se fecharam, tem que ter manutenção, né? Então não tem nada garantido.
Eu trabalho numa grande terra indígena já demarcada, a terra indígena Kayapó. Eu acho que até os limites são rios, né, em grande parte, mas tem que fazer a manutenção da linha seca. Mas eu me preocupo mesmo com essa coisa, esse veto parcial da questão do marco temporal, se as empresas de mineração e de cultivos agrícolas começarem a entrar pelas terras indígenas, aí a gente está ferrado. Quer dizer, o limite da terra pode se manter, mas o interior vai ser completamente desfigurado, com consequências desastrosas para os povos indígenas. Não é uma causa de campo partidário, disse Sidney Pozuelo. Não é uma causa partidária, né? Sidney Pozuelo falou e o Estadão destacou. Agora o Estadão está falando com o seu próprio público de direita. Olha, pessoal, estamos publicando isso aqui, mas não é porque o Estadão é esquerdopata, é porque é uma questão nacional relevante. Olha aí a coleção de Don Quixotes do Sidney Pozuelo. Ele coleciona Don Quixotes, muito significativo. Nos últimos anos, as Forças Armadas se voltaram mais contra os indígenas? Perguntou o Estadão. Nessa parte tem uma resposta muito interessante. Ele conta que que nos anos 90, a instituição com quem ele teve mais dificuldade para lidar, para defender as causas indígenas, foi justamente o Exército. Que surpresa, né? E teve um episódio que ele estava no Palácio do Planalto, falando com o presidente Collor, e o Exército não aceitava agir em defesa dos Yanomami. E o presidente Collor foi taxativo, não. A Constituição determina que aqueles garimpeiros devem ser removidos e botou o Exército para fazer o trabalho. Olha que surpresa, a gente que torceu tanto pela vitória do Lula e demonizava tanto o Collor, poder imaginar como é que teria sido o Lula naquele momento em relação aos Yanomami. Porque no momento atual, ele não está colocando o Exército para fazer a sua função, diferente do que Collor fez lá atrás. E eu estou contando essa história aqui na frente do Museu do Índio. A diferença entre o Rio e Altamira é que em Altamira você anda pela cidade e cruza com o índio. Aqui você cruza com o Museu do Índio. Boa tarde, espero que você esteja bem aí no Rio de Janeiro, nesse movimento todo, hein? Bom, vamos falar um pouquinho sobre... Eu acho que você já fez um resumo da entrevista do Sidney Pozuelo, ele é um grande indigenista. Eu queria acrescentar só algumas pequenas coisas, porque com relação ao veículo, o Estado de São Paulo, eu acho que a gente tem que ter uma certa tolerância, porque o Estado de São Paulo está sendo aquilo que sempre foi, ele não mudou nada. Eu acho que pior que o veículo, o jornal Estado de São Paulo, a gente deve considerar a Folha de São Paulo, né? A Folha de São Paulo foi sempre um norte para a gente, né? Com relação às questões políticas. E a Folha de São Paulo está deixando de ser esse norte, está com outras considerações, outras ideias, e já não são mais aquilo que era na época que você mesmo citou em algum momento numa das suas lives, como o caso do Zé Simão, né? José Simão faz uma falta incrível, as piadas, as charges dele eram incríveis e a gente não perdia nada. E assim como ele, outros colunistas da esquerda eram pessoas que a gente lia todos os dias, né? Quem assinava a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo deixou de ser o que era, ela não é mais a mesma coisa. Mas o Estadão, voltando a dizer, ele nunca deixou de mostrar a que veio. Bom, mas eu quero falar um pouquinho rapidamente, bem rapidamente, sobre o Sidney Pozuelo. Sidney Pozuelo é um grande indigenista, nós sabemos o trabalho que ele fez. Nós sabemos, por exemplo, que ele criou, né, a reserva Yanomami, pode-se dizer que ele criou a reserva Yanomami em 1992. E não só isso, ele tem um grande trabalho no Brasil e
ele viabilizou, ajudou a demarcação de 166 terras indígenas. São dados importantes de quem é Sidney Possuelo. E já na época da demarcação da terra Yanomami, em 1992, o Sidney Possuelo diz que, eu vi uns dados publicados numa entrevista dele para a Focus Brasil, né, que já havia por volta de 40 mil a 45 mil garimpeiros na área, e que os indígenas viviam, que era um número menor, né? Eles viviam ali próximos, eram 1.200, 1.600 indígenas naquela região, e viviam um pouco afastados desses garimpeiros. Então essa era uma contribuição que eu queria fazer. A gente reclama muito da desinformação trazida pela Folha, pelo Estado de São Paulo, mas a bonitona aqui atrás de mim também não está ajudando muito, não. Olha aí, a Rede Globo. Já foi tão importante, você acredita que hoje eu não vejo mais. Mas não é por ideologia, não. Eu não tenho mais televisão, né? Só uso a internet. E quando eu entro no Globoplay, eu não consigo sintonizar aquela parte dos programas ao vivo. Não consigo. Já entrei no sistema, no site, tudo. Então, queria ver até Globo News, não vejo por uma incompetência do sistema. Não importa quanto eu queira pagar, eu não tenho acesso. Mas que no fundo pode ser até bom. Mas a Thelma, que tá vendo muito, que tem assinatura, né, e que acompanha a Globo News, ela disse que até o André Trigueiro tá aparecendo pouco. Que a Globo mal fala da grande tragédia que vem acontecendo nesse momento na Amazônia, com marco temporal. Quer dizer, fala, claro que fala, porque eles são os maiores, né, da televisão, do jornalismo, então não pode pular, mas é tudo muito de passagem, é tudo muito superficial, sem demonstrar a gravidade da situação ambiental e amazônica. Mas é isso aí. E com relação à Globo, nós precisamos entender que a Globo é uma potência que está mais preocupada com a política, na verdade, do que com as questões ambientais, porque eles só por obrigação de ofício, né? Porque nós temos vários jornalistas ali, mas só tem um jornalista que fala sobre meio ambiente, que é o André Trigueiro. E o André Trigueiro não tem estado, na realidade, em muitos programas, principalmente na Globo News, que é o que eu vejo, né, que eu assisto, não tem estado tão presente assim para contar certos detalhes, né, que nós precisamos. Esteve presente sim em maio, quando foi o julgamento da Ferrogrão pelo Supremo Tribunal Federal, mas essa questão dos Yanomami não está nem em segundo plano na Globo News, está em terceiro, em quinto plano. E é isso que a gente deve reclamar. A gente deve chamar atenção para isso. Eu assisto, por exemplo, vários programas da Globo News, Estudo I, Em Pauta, o César Tralli, né? Eu não estou fazendo propaganda não, mas eu busco informações. E essas informações que eu busco não estão nesses programas. E quando estão assim, bem em um plano bem para trás. O André é um único que fala com proficiência, né, da questão ambiental, da questão climática. Alguns jornalistas estiveram na COP para falar sobre como a COP foi importante para essa questão da OPEP, como a COP, como a exploração de petróleo na bacia equatorial brasileira
não estava de acordo com a entrada do Brasil na OPEP+, mas isso era gancho para a notícia. Na verdade, os detalhes, como essa questão que o Pozuelo colocou nessa entrevista no Estadão, aliás, que eu não consegui ler por completo, porque não consegui o acesso, né, à matéria, o que é uma pena, porque é uma matéria que deveria ser livre, né, em se tratando de assuntos como meio ambiente, povos indígenas, seja qual for o veículo, Estadão, Valor Econômico, deveriam disponibilizar, porque o brasileiro precisa desse conhecimento, precisa dessa leitura, precisa entender sobre isso. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.